Muito bem, pessoal, estamos de volta na casa de Júlio César, médico oftalmologista, artesão, naturalista, eu vou falar assim, um homem que cuida da natureza, aquele que consegue fazer, né, uma zona rural na zona urbana, ou seja, se você entrar na casa dele, você fica apaixonado com as árvores, né, com os frutos exóticos que ele tem aqui. Mas isso é matéria para um outro vídeo. Aguardem, tá bom? Eu voltei aqui porque em 2012, agosto de 2012, nós fizemos uma matéria para o meu canal aqui. Na época era Pajeú Web TV, hoje, como todos sabem, é TVWN, canal Vaguinho Nascimento no YouTube. E a gente fez uma matéria aqui falando justamente sobre essa parte artística do Dr. Júlio César. Falando sobre a arte de fazer arte, né? E aí vocês assistiram, vocês viram, muitas pessoas assistiram o vídeo, mais de 550 mil visualizações e muitos comentários, muitas perguntas. Infelizmente, peço até desculpa aos senhores e às senhoras, não tivemos tempo, nem fomos rápidos o suficiente para responder todas as perguntas. Mas, antes tarde do que nunca. E resolvi voltar aqui na casa do Júlio César para apresentar para vocês algumas respostas de alguns comentários, né, que foram feitos. E quem vai responder não sou eu, quem vai responder é o Júlio César. Então fica comigo aqui, porque a partir de agora você vai acompanhar um pouco mais sobre a arte de fazer arte. Esse vídeo em especial respondendo alguns comentários do nosso vídeo. Vem comigo. Bom dia, meu querido Vaguinho, é um prazer revê-lo após tanto tempo. Eu sou Júlio César, por profissão, eu sou médico e tenho o artesanato como um hobby. Eu queria pedir licença para tirar agora a máscara, já que a gente está mantendo um certo distanciamento, já que da outra vez nós fomos cobrados pelo não uso de EPIs, e a gente vai falar aqui porque é uma coisa que a gente não abre mão. Primeiro, como médico que tem uma consciência dos riscos e também por entender que é extremamente necessário. A máscara, a gente mantendo a distância, não vai precisar fazer uso dela. É mais difícil tirar do que colocar, né? Verdade. Júlio, em agosto de 2012, como eu já falei aqui na introdução, nós fizemos um vídeo aqui nesse local, você demonstrando a arte de fazer arte. E aí o que é que acontece? Sem a gente planejar, foi uma coisa completamente natural, que isso é bom verdade. Quando o natural acontece, né? Aconteceu que muitas pessoas acessaram, né, visitaram o meu canal e acessaram o seu vídeo, que já passou de 550 mil visualizações. Nesse período, a gente se ausentou um pouco, mas as pessoas continuaram a acessar, continuaram a mandar comentários. Eu respondi à medida do possível, deixei alguns sem responder, peço desculpa mais uma vez a todos, mas chegou o momento que a gente, né, sentiu essa necessidade de responder. Afinal de contas, isso é bom quando a gente faz isso, né? E eu tô aqui justamente para você falar sobre, primeiro que tudo, sobre essa sua expectativa. Você esperava que esse vídeo se tornasse, eu vou até usar um termo aqui, viralizasse na internet, que as pessoas acessassem esse vídeo? Quando você fez aquele vídeo, você já imaginava ou não? Eu acho que, tanto quanto você, nós fomos surpreendidos por esse número de visualização, porque não havia essa intenção. Na verdade, foi quase que uma brincadeira, né? Você vê que a gente não se preparou para falar, não se programou. A prova é que recebemos alguns puxavantes de orelha, né? Porque achavam que a gente estava ali trabalhando, fazendo aquela coisa, quando na realidade a gente estava somente batendo um papo. Mas a internet tem isso, né? Às vezes e foram outros vídeos, né, que foram publicados, mas esse aí realmente ele teve uma visualização surpreendente e ainda continua sendo visualizado, né? É uma surpresa pra gente.
Legal. E você falou sobre alguns questionamentos, realmente algumas pessoas questionaram, já que você falou agora quando estava no início da sua fala a respeito do uso da máscara, né, do EPI, e você tirou agora, mencionou até sua responsabilidade como médico também, essa questão, né, do uso das EPIs, já que muitas pessoas comentaram, né? Inclusive eu gravei um comentário que alguém colocou assim: esse cara é maluco, ele vai perder uma mão. Eu observei direitinho o que levou ele a pensar isso, e isso a gente vai agora, depois de algum bom tempo, justificar o medo dele, né? Na realidade, a gente tem algumas máquinas que a gente faz adaptações exatamente para servir a gente na nossa invenção aqui, né? Por ocasião eu estava lixando uma madeira numa máquina que é conhecida como serra de bancada. Só que essa minha máquina, ela sofreu uma adaptação, por isso que eu estava usando a mão livre. Ela é uma lixadeira. Eu trouxe até aqui para exemplificar. A gente pega discos como esse e retira os dentes, então fica sem nenhum risco, certo? Nenhum risco. Aqui a gente pode passar a mão, eu coloco uma lixa de um lado, uma lixa do outro. E isso aqui, como ele é firme, ele é de aço, o disco não bambeia. Daí eu consigo fazer as minhas machetarias com uma precisão de emendas quase que cirúrgicas. Então eu quero com isso me justificar especificamente para aquele companheiro que notou que a gente estaria correndo um grande risco se nós estivéssemos colocando a mão por cima do disco dessa forma, com dente. Mas essa aqui, ela roda e eu passo sem problema nenhum. Espero ter justificado aí, meu amigo, e peço desculpa por não ter dito isso no vídeo, mas é como nós falávamos, nós não estávamos programados para a visualização que ela ocorreu, né? Inclusive, quando você observa um disco desse parado, você vai ver os dentes. Quando ele está em rotação, você não consegue perceber, não dá, né? Não é isso? Com isso eu espero ter justificado, porque um dos instrumentos mais importantes na minha profissão, que eu sou oftalmologista, e no artesanato, são as nossas mãos. É o instrumento mais completo que nos permite fazer muitas coisas, inclusive sem equipamentos, sem uso de máquinas. Então eu jamais iria correr esse risco de perder minhas mãos. Nós temos várias adaptações aqui que quem vê em funcionamento, ele imagina que eu estou correndo aquele risco, quando na realidade agora eu acabei de justificar, porque eu entendo que foi naquele momento que eu passava a minha mão sobre o disco que ele imaginou eu perdendo a mão sendo seccionada no punho, mas não havia esse risco. Júlio, uma pergunta aqui, o Marcelo Pescador. Vaguinho, pergunta ao Dr. Júlio se teria como ele me falar sobre os tipos de madeiras e as cores de cada uma delas para que eu possa usar em trabalho de marchetaria, por gentileza, marchetaria. Meu amigo, veja bem, o mundo da madeira é um mundo espetacular, é um mundo que você vai ter que ir descobrindo. Cada região tem suas características. A gente está aqui no sertão de Pernambuco, onde a gente tem a caatinga e que nos surpreende com coisas belíssimas, certo? Qualquer madeira, nós iríamos falar aqui 2 horas e a gente não ia esgotar sobre todas as madeiras. O que é que nós aconselhamos? Que você teste o que você tem aí. Você vai se surpreender às vezes com uma madeira que por fora você vê uma casca feia. Quando você trabalha essa madeira, você descobre um miolo, né? O cerne da madeira, belíssima, certo? Então elas são variáveis. Aí tem aquelas mais comuns que a gente encontra facilmente, como o roxim, você tem o cedro, aqui a gente tem o marmeleiro, a gente tem aqui a baraúna, nós temos várias madeiras interessantes, a aroeira. E aí o que é que eu faço? Eu pesquiso, né? Eu encontro às vezes uma árvore derrubada, porque nós não desmatamos, eu aproveito aquilo que iria talvez ser usado para ser queimada e trago para minha oficina e pesquiso, certo? E vou fazendo adaptações, unindo madeiras de cores diferentes,
você vai ver que tem madeiras de dureza diferente, de cores diferentes, de textura diferente, de cheiros diferentes. Isso é um universo. Tem compêndios e com mais compêndios falando sobre madeira. Mas o que é que a gente diz? Se permita, pesquise, faça. Se alguém faz, você é capaz de fazer. Não tem mistério, não tem nada. Inclusive eu digo assim, o pessoal pergunta às vezes, mas você é médico, como é que você mexe, como é que arranja tempo? Eu digo, se você descobre algo que te dá prazer, o tempo ele vem como uma consequência. O que você tem que fazer é se permitir, é você deixar que as coisas aconteçam. De repente você está fazendo coisa que você não imaginava. E as dificuldades vão surgir e você vai atrás de soluções para resolvê-las. Esse é o segredo, não tem outra forma. Júlio César, a Antomara Barbosa faz uma pergunta aqui, diz o seguinte, ó, lindo trabalho, mas bem fácil para você que é marceneiro. É interessante isso. Na realidade eu fico feliz você me achar um marceneiro, mas na realidade eu sou um médico. Então, se é fácil para um médico, para você, com certeza, vai ter a mesma facilidade desde que você se dedique. Não tem a profissão definindo a facilidade, e sim o interesse e a dedicação. Júlio, Hilda Cassiano disse aqui, ó, nossa, dá para fazer suporte para pratos, panelas e tudo mais, amei. É verdade, Hilda, é possível fazer qualquer coisa que é possível fazer com madeira. Eu acho que você se referia à machetaria. Então, não tem nenhuma limitação. O que é possível você fazer com uma tábua, você vai fazer com a machetaria. Na realidade, são tábuas que a gente monta através de madeiras diferentes. E qualquer coisa que você usa a imaginação, você vai conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. Ou com as dificuldades que são normais. Júlio, o Fábio Lima Marceneiro disse aqui, opa, qual cola você usa, meu amigo? Olha, Fábio, a gente usa, de acordo com a situação, uma cola para aquela situação, naturalmente, né? Mas o mais comum é a que todos conhecem, que é a cola branca, a cola que chama cola de marceneiro. Mas a gente utiliza também o cianoacrilato, que é os bonders da vida, né? Que realmente ela tem uma resistência e uma pega mais rápido. Dependendo da situação, eu até associo as duas. Mas a cola branca, a machetaria, se é o que você gostaria de saber, resolve perfeitamente. A Enilda Araújo disse, como faz para comprar suas caixas? Não tem contato. Na realidade, o artesanato, para nós, é um hobby. A gente não tem a pretensão financeira. Daí a razão de não ter esse canal para venda. A gente faz só pelo prazer de fazer e em algumas situações a gente dá alguns presentes a uns amigos. Mais um comentário aqui, Júlio. O Flávio Costa disse, parabéns, só faltou os EPIs. Cuidado. O Júlio já respondeu, né? Mas respondendo particularmente ao Flávio Costa. Flávio, anteriormente eu tentei justificar achando que tinha se tratado da situação do disco que eu coloquei a mão em cima, mas os EPIs, eles são tão necessários como qualquer outro material para você viabilizar um artesanato, principalmente no uso de máquina. Nós acreditamos que ele vem em primeiro lugar. Você, antes de começar qualquer trabalho, você tem que estar protegido, senão você vai naturalmente sofrer um acidente. Olha só, um comentário aqui até um pouco grande aqui, vamos lá. O Sami Saak, ele disse, parabéns pela tua dedicação e conservação ambiental e reciclagem de madeira, que na realidade seria queimada. E tu fazes uma obra de arte. Pena que para fazer esse tipo de trabalho precisa montar um aparato, né? Todo, máquinas caras. Tu tens alguma solução para eu montar uma oficina para esse tipo de serviço? Tenho terra no sertão e tenho muita madeira morta, tocos, troncos, galhos, cipós e gostaria de aproveitar transformando em arte. Veja bem, não há necessidade de tantas máquinas assim, né? Existe... O primeiro trabalho que eu fiz com madeira, eu fiz com uma faca de cozinha quebrada e eu amolei a ponta da faca e talhei uma madeira e fiz uma talha. Isso eu era ainda garoto, certo?
Existe, dependendo da necessidade, existe uma máquina para aquilo ali. Você não vai montar uma marcenaria para fazer isso. Eu tenho já uma certa idade e venho há anos comprando máquinas usadas, adaptando, fazendo. Não compramos uma marcenaria com esse objetivo. A gente foi adquirindo ao longo do tempo as máquinas que eram possíveis a gente adquirir. Mas existem ferramentas que uma só você tem uma marcenaria quase que completa. Existe uma retífica, vou citar nome aqui, mas uma Dremel é uma máquina pequenininha que você tem quase uma marcenaria em mão. Você viabiliza vários trabalhos. Então, veja a sua necessidade e vá aos poucos fazendo. Uma serra de mão também corta, não precisa ter uma máquina para cortar. Começa com coisas possíveis e à medida do que vai evoluindo, você vai resolvendo as suas necessidades em relação à máquina. Não precisa comprar para poder iniciar. Muito bem. Inclusive, por falar nisso, eu solicitei que o Dr. Júlio pegasse, né, uma Dremel, é esse o nome? Dremel. Pronto, que pudesse mostrar para você que fez essa pergunta, o meu querido, então, deixa-me ver aqui novamente o nome dele, é o Samir Saak. Olha, Samir, uma Dremel é uma máquina, a gente tem várias, eu estou falando uma marca, né, é a mais comum, é conhecida dessa forma, mas você troca, ela permite que você troque as pontas e nessa ponta você tem ferramenta de corte, você tem ferramenta para furação, para lixar. Então, uma máquina que não é difícil você adquirir e você tem uma marcenaria em mãos. Você com uma máquina dessa, você já faz muita coisa. Aí, a partir daí, você vai se soltando. Inclusive, aproveitando aqui, falando também assim, porque como o Dr. Júlio falou aqui, ele também ele fez suas próprias ferramentas. É como antigamente, né? Os homens da caverna, as pessoas que os nossos ancestrais faziam muito isso, né? Porque não tinham essas máquinas que nós temos hoje. É bom a gente falar sobre isso também, né, Júlio? Exatamente. Você tem que iniciar com o que tem e tentar vencer as dificuldades quando elas forem surgindo. Se você tem condições de comprar uma máquina mais sofisticada, compra. Se não tiver, cria. Faz uma adaptação, inventa, né? A gente tem aqui várias coisas que nós adaptamos de acordo com a necessidade. Hoje você tem uma máquina para quase tudo, mas também você tem que ter muito dinheiro para ter tudo. E eu tenho coisas aqui que, digamos que seria R$1.000, eu viabilizei por R$30. Aqui é uma ferramenta que nós fizemos para montar canetas. Se você for importar uma ferramenta dessa, ela sai por um dinheiro considerável, certo? Aqui a gente usou um ferrolho, eu peguei aqueles grampos, cortei uma parte e aqui eu consigo diminuir a distância e tem uma coisa feita por nós já como se fosse um artesanato e viabilizando sem tanto custo. Isso é um ferrolho. E aqui é aqueles grampos de marceneiro pequenininho que você compra 5, 6 por R$10, R$15. Júlio, o Ariovaldo Dado, disse o seguinte: gostei do vídeo e principalmente do comentário que você respondeu a um internauta. É lixo para ele, para minha matéria-prima. Eu também penso que lixo não existe, e sim coisas que as pessoas jogam fora. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Ariovaldo. Obrigado, Ariovaldo. Realmente a gente tem um dos lixos mais ricos do mundo. As pessoas costumam jogar fora, às vezes, coisa que você resolve só trocando um parafuso. E quando a gente caminha por aí e vê uma cabeceira de uma cama antiga que tem uma madeira, uma embuia, uma coisa, para a gente ali é um sonho. E eu não me acanho em pegar e transformá-la num artesanato, numa obra de arte. Júlio, a Cindy disse o seguinte comentário: cheguei nesse vídeo procurando alguma coisa sobre madeira de umbuzeiro. Queria saber se dá para fazer cabo de faca com umbuzeiro ou se a madeira não é boa para isso. Se alguém puder me responder, vai ser massa. Cindy, é possível sim. A madeira do umbuzeiro é uma madeira leve, mas é uma madeira que você consegue trabalhar para fazer um cabo de uma faca, desde que você não esteja querendo um cabo que vá durar aí 50 anos, 60 anos. Mas é possível sim, apesar de ser uma madeira um pouco fofa, como a gente chama aqui, uma madeira leve, mas dá perfeitamente para você fazer. É só
tentar, é testar e você vai obter o seu resultado. Pessoal, foram muitos comentários. Nós teríamos que passar bastante tempo aqui para responder a todos, mas a gente escolheu alguns, a gente na realidade sorteou alguns comentários para que o Júlio pudesse responder, tá? Eu vou fazer o último aqui, eu queria que o Júlio respondesse ao último comentário da Valneide Paiva Camilo, tá? Mas já dizendo para você que você continue se inscrevendo aqui no nosso canal, continua dando o seu joinha, o seu like, compartilhando, ativando o sininho, porque aqui a gente tem a pretensão de mostrar as coisas boas da vida, as coisas naturais, principalmente as pessoas que têm o cuidado com a natureza, a pretensão de fazer o bem, tipo Júlio César. Tá? Então a nossa intenção aqui no canal é isso, é mostrar a natureza, mostrar as coisas boas da vida, que Deus é maravilhoso e fez um universo lindo para todos nós usufruirmos, tá? Então, Júlio, a última pergunta, na realidade não uma pergunta, eu queria que você respondesse o comentário da Valneide Paiva Camilo. Ela disse: pode me responder uma dúvida? É possível uma pessoa já madura, 42 anos e mulher, aprender essa arte de marcenaria e até se tornar uma profissional? A pessoa em questão é essa que vos fala, e sou eu. Valneide, eu fico admirado em você já se considerar com essa idade já uma pessoa madura. Eu acho que você está na flor da idade. Não existe idade para você aprender nada. Arte nenhuma, ela é impossível, ela não está relacionada com a idade para que você se torne capaz ou não. O que eu acho que precisa é haver dedicação e interesse. Parta de um princípio de que se alguém faz, você vai conseguir fazer. E esqueça a idade que você está na flor da idade, como a gente chama aqui no sertão. Não há nenhuma dificuldade que a sua idade pudesse trazer para que você não realizasse esses trabalhos. É só começar a partir de hoje, já comece a fazer, esqueça a idade, que eu tenho muito mais do que a sua idade e estou começando, eu estou só começando. Inclusive, crianças também já podem fazer isso com o acompanhamento dos pais por conta do uso de algumas ferramentas, não é isso, Júlio? Sem dúvida nenhuma, eu acho que eu considero a arte, o artesanato, um hobby, e todas as pessoas deveriam ter algum hobby na vida, né? A gente só é ensinado a gente para trabalhar, não é ensinado a gente liberar uma energia, onde você precisa, até na energia tem um fio terra que se diz assim, a gente tem que descarregar a energia. E eu acho que isso tem que ser mais estimulado. Acho que já na escola encarar o artesanato, a arte, como uma disciplina curricular, porque durante a vida todinha você vai ter momentos onde você vai precisar descarregar, né, como se diz, essa energia que a gente vai acumulando com o dia a dia, com o trabalho. Então, esse é o nosso pensamento, e isso deve começar na infância. Os primeiros trabalhos que eu fiz, digamos assim, eu fiz quando criança. Eu fazia tijolos de caixa de fósforo, que antigamente era de madeira, e na minha vida adulta eu cheguei a montar uma cerâmica. Eu brincava, eu derretia vela. Quando se tornei adulto, uma das coisas que nós fizemos foi montar uma fábrica de velas. Então, a infância ela é o início de tudo. É a construção, né, Júlio? É a construção de tudo, é a base de tudo. Então, a gente precisa entender que não há dificuldade nenhuma. Se você é uma pessoa normal, se tem uma inteligência normal, uma saúde normal, e se dedicar, você é capaz de fazer qualquer coisa. Não nos surpreende, não somos superdotados, a gente não é diferente de ninguém. Apenas a gente se permitiu desenvolver algumas habilidades que todos nós somos capazes de desenvolvê-las. Inclusive, quando eu era criança, né, estudei em várias escolas e tinha, né, essa arte, né, essa arte na escola. Na matéria chamada Educação Artística, a gente ia para as salas, aprendia a montar bonecos com bola de gude, né? Aqui a gente conhece como bila, né? Durepox, epox, né? A gente usava muito. Então, com argila você viabiliza muita coisa. Gesso. Né? Gesso, argila, cimento, massinhas feitas em casa com pó de massa de milho. Tem mil possibilidades. Se você pegar
o pó de serra com a cola branca, você faz coisas belíssimas. É querer fazer. A dificuldade é querer fazer. Porque ser possível, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma que é possível, sim. Júlio, quero aqui mais uma vez agradecer a você por estar me recebendo aqui na sua oficina de artes, que fica aqui na sua casa. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu respeito para comigo e para com todos os internautas, todas as pessoas que assistiram, que deram o seu joinha, para aquelas pessoas que não deram, nossas desculpas, para aquelas pessoas também que fizeram alguns comentários, também nossas desculpas. Nossa intenção foi fazer justamente mostrar a arte de fazer arte, mas como o Dr. Júlio já no início aqui já pediu desculpas, já explicou algumas coisas também que na época a gente esqueceu de responder, mas eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui na sua casa, poder ter entrado novamente aqui nessa oficina de artes e ter conversado contigo, tá? Eu quero deixar você bastante à vontade para suas considerações finais e, se Deus nos permitir, em breve estaremos juntos novamente e quem sabe para mostrar outras coisas, né? Vaguinho, é um prazer imenso receber você outra vez aqui na nossa casa e dizer que estamos sempre à disposição, porque isso aqui para mim é meu hobby, né? Então, sempre que você precisar ou achar que seja interessante, é só ligar para a gente e aparecer que a gente inventa algumas coisas e a gente mostra aqui, certo? O que eu quero é deixar aqui realmente a nossa gratidão, repetir as nossas desculpas, porque o primeiro vídeo ele nós não tivemos realmente o cuidado de dar a demonstração do que deveria ser feito, certo? Porque foi quase que uma brincadeira, né? Mas nunca é tarde para a gente consertar um erro, né? Eu acho que agora a gente consegue justificar algumas coisas e eu diria assim, vamos fazer artesanato. Todos nós somos capazes de fazer e não tem esses custos todos. Isso aqui você olha assim, acha que outras pessoas andando aqui na minha oficina, no mínimo 50% ele joga fora, porque para ele é lixo. Para a gente é material de criação. Então não precisa muito investimento, mas tal, começar. Bom dia a todos e nosso muito obrigado.